Olá, muchachos, que tal? Meu nome é Paloma e eu sou professora de espanhol aqui da Bfluent. E bem-vindos a mais uma aula. Gente, por favor, se vocês não viram a nossa aula anterior sobre o alfabeto, por favor, vão lá, comentam, curtam, assistam a nossa aula, que tá muito legal, tá muito boa, uma aula super completa sobre o alfabeto para vocês. Mas a aula de hoje é focada em vocabulário, ou seja, as palavrinhas novas que a gente aprende quando a gente está aprendendo um idioma, certo? Então, a cada vídeo de vocabulário eu vou estar trazendo aqui um tema diferente para vocês aprenderem algumas palavras e até mesmo expressões que os hispanohablantes usam, certo? E hoje, para a gente começar do básico, a gente vai começar falando de los numerales, ou seja, os números em espanhol. Nesse vídeo especificamente, eu vou falar dos números cardinais, ou seja, os números que a gente usa na contagem do dia a dia, que é 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Porque a gente tem também os números ordinais, que seria primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Mas isso eu vou abordar em uma outra aula. Aqui eu vou focar exclusivamente nos números cardinais, que são mais fáceis, que são o primeiro passo, e depois a gente vai para os números ordinais, beleza? Então, vamos lá. Eu vou fazer o mesmo formato que eu fiz na última aula, que foi, eu vou falar um número em português e vou falar um número em espanhol depois, certo? E caso algum deles tenha algum adendo ou alguma diferença de pronúncia, alguma coisa para ficar atento, eu aviso vocês, beleza? Então vem comigo que eu te garanto que a aula de hoje vai estar super completa sobre los numerales. Então, vamos começar primeiro com o básico, certo? Os números de 0 a 10, certo? Todo mundo aprende a contar de 0 a 10 ali quando a gente tem tipo uns 3 aninhos. E vamos voltar nessa fase tão gostosa, só que dessa vez em espanhol, certo? Então vamos lá. 0 em português, 0. Cerro em espanhol, cerro. A única coisa que muda mesmo é a pronúncia e que escreve com C ao invés de Z. Então, o 0 tranquilo. 0, cerro. 1 em português, uno em espanhol. Uno, igual o jogo, uno, uno. 2 em português, dos em espanhol. Dos, 2, dos. A gente só engole o izinho, então fica dos. 3 em português, 3. 3 em espanhol. 3, 3. Igual, única diferença mesmo é que não tem o acento, que tem no português e não tem no espanhol. Então, 3, 3. Tranquilo. 4 em português, 4 em espanhol. 4, 4. Também é igual. A diferença é que no português a gente escreve com Q e no espanhol a gente escreve com C. Mas tirando isso, mesma coisa. 5 em português, 5 em espanhol. Mesma coisa, escreve do mesmo jeito, fala basicamente do mesmo jeito. Então, 5 é tranquilo. 6 em português, 6 em espanhol. Então, outro aqui também super tranquilo, 5 e 6, a gente fala 5 e 6 mesmo, tranquilo. 7 em português e siete em espanhol. Siete, ou seja, já tem um acréscimo de um izinho, entre o S e o E tem um izinho, então siete. 8 em português, ocho em espanhol. Ocho, tranquilo, 8, 8. 9 em português, nueve em espanhol. Nueve, certo? Só pra gente lembrar um pouquinho da última aula, certo? Lembra que eu falei que o V, quando a gente tá falando as palavras, a gente pronuncia ele como se fosse um B? Então, aqui pro 9 é a mesma coisa. Ao invés de a gente falar nueve, a gente fala nueve, porque os hispanohablantes têm essa dificuldade de pronunciar essa letrinha V. Em sua maioria, tá? Alguns conseguem, algumas nacionalidades falam nueve, mas com o meu sotaque,
é do espanhol da Espanha, e lá na Espanha eles não conseguem falar esse fonema da letra B. Então, eles não sabem fazer o fonema da letra V. Então, eles substituem o V pelo B. Na escrita tá V, mas na pronúncia é como se fosse um B. Então, nueve. E por último, 10 em português, diez em espanhol. Então, só acrescenta um izinho, diez, certo? Então, agora, vamos recapitular todos, vamos contar de 0 a 10 em espanhol, certo? Então, vem comigo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super tranquilo. Ou seja, de 0 a 10, que são os números mais importantes, porque são os números que montam todos os outros, a gente já tá sabendo. Então, tranquilo. Agora, vamos pro número de 11 a 15, certo? Que eles têm, nessa parte numeral, a gente tem o mesmo problema que a gente tem no português. Porque, assim, por exemplo, no português a gente tem isso, né? De que a gente escreve o 11 ao 15 de um jeito e depois a gente segue um padrão pro 16, 17, 18, 19. Porque fica sempre esse 10 e 6, 10 e 7, entendeu? 16, 17, entendeu? No português é assim. No espanhol também. Então, vamos primeiro do 11 ao 15, que são muito parecidos com o português, pra gente depois ir do 16 ao 19, que tem uma diferença que pega muita gente, principalmente na hora de escrever, tá? Então, vamos lá. 11 em português, once em espanhol. Única mudança, troca o Z pelo C. 11, once. 12, doce. 13, trece. 14, 14. Também é a mesma coisa que a gente tem no português, né? Porque a gente pode escrever 14 ou 14. Aí no espanhol, no caso, a gente só coloca o C e o U, ao invés de ser só CA ou QUA. Então, 14 ou 14 e 14. Certo? E 15 no português, 15 em espanhol. Então, é o mesmo padrão, é basicamente a mesma coisa, sempre substituindo o Z pelo C, porque lembra que eu falei também na nossa última aula que a maioria deles não consegue fazer esse fonema do Z, esse z, z, z. Então, eles acabam fazendo pro Z o fonema da letra C. Nesse caso, a gente, para passar de um idioma para o outro, a gente substitui o Z pelo C. Beleza? Agora, números de 16 a 19. Qual que é o peguinha? É que eles têm um izinho no meio que às vezes a gente esquece de pronunciar, às vezes a gente esquece de escrever e fica errado. Então, vamos lá. 16 no português. 16. 16. É a mesma métrica do português, porque ó, 16 é 10 e 6. No espanhol, mesma coisa, 10 e 6. 16. 16. Então, 16, 16. Mesma coisa pro 17. 17, 17. 17, 17. Então, 10 e 7, 17. Tá vendo? É o mesmo padrãozinho. Agora, o 18. Gente, eu não sei se vocês já viram aquela brincadeira em alguma rede social, viralizou um tempão atrás, que a galera falando, nossa, mas é porque em português, por que não é 10 e 8? Porque todos os números são assim. É 16, 17, e a galera falou, ao invés de ser 18, tinha que ser 10 e 8, certo? No português a gente tem essa variação, que é 16, 17, 18, ao invés de ser 10 e 8. No espanhol, não. No espanhol, a gente segue com a métrica do 10 e 8. Ou seja,
Enquanto no português é 18, no espanhol é 18. 18. A gente continua tendo esse izinho no meio. Então, esse tem que tomar cuidado, porque às vezes você vai escrever sem o i, você vai colocar 18. Não é 18, é 18, certo? Agora, 19. 19, 19. Então, 19, 19. Mesma coisa. Então, agora, vem contar comigo de 11 a 19. Só em espanhol. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tranquilo, galera? Tranquilíssimo, certo? Esses que são os básicos. Contar de 0 a 19 é assim, rápido. Agora, eu queria pedir muita atenção pra vocês, porque no português, a partir de agora, a gente segue sempre a mesma métrica, certo? Porque a gente vai contar 20, aí vai ser 21, 22, 23 e por aí vai. Aí 30, 31, 32, 33 e por aí vai. Só que no espanhol, a dezena do 20 escreve diferente, porque ela escreve junta. Vou explicar pra vocês. No português, a gente fala 20, no espanhol, 20. 20. Lembrando que todos vão ter essa pronúncia com o B, porque eles não fazem o som de V. A maioria das nacionalidades do espanhol não fazem esse som de V. Então, 20, 20. 21 vai ser 21. 21. 21. Só que é junto, se escreve junto. 21. Por isso que eu falei que é um pouquinho diferente do português, porque na hora de escrever só. Na pronúncia, até que não. Que é a mesma coisa, 21, 22, 23, é a mesma coisa. 21, 22, 23. Mas na hora de escrever, a gente tem que ficar muito atento, porque se escreve junto, o 20. Eu mesma confundo isso de vez em quando, e é uma coisa realmente de acostumar, porque realmente é outra língua. Às vezes a gente fica com essa noção de que o espanhol é a mesma coisa que o português, só que na verdade não. Tem muitas diferenças, então fiquem atentos quanto a isso. Mas, continuando. 22, 22, 22, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 28, 28, 28, 29, 29, 29 e 30, vai ser 30, 30. Olha que maravilha! Agora a gente aprendeu a contar de 0 a 30 em espanhol. Gente, já é muita coisa. Eu acho muita coisa, certo? Mas vamos passar só pelo desenho, pela parte do 20 até o 30, só pra gente lembrar todos bonitinho. Então vamos lá. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. A partir daqui, gente, é exatamente igual ao português, certo? A gente vai só pegar o primeiro número e meio que a gente coloca na frente o número que a gente quer somar. Ou seja, 30 mais 1, 31. Então, em português, 31, em espanhol, 31. 31. E com é o Y, tá? Porque o conectivo E
do português, ele fica I em espanhol. Então, 31, 31. 32, 32. E assim vai com todos os números, certo? Então agora vamos falar só das dezenas. Vamos subindo de dezena em dezena. Então a gente já tem 10, 20, 30. Agora 40 no português, 40 em espanhol. 40 no português, 40 em espanhol. Então, 10, 20, 30, 40. 50 no português, 50 en español. Entonces, 10, 20, 30, 40, 50. 60 no português, 60 en español. Então, igual. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 70 no português, 70 en español. Esse tem que tomar cuidado, porque não é 70, é só 70. A gente tira o izinho que tem no 7. Então, 70. 80 no português, 80 em espanhol. E 90 em português, 90 em espanhol. 90. Não é 90, não, é 90. Certo? E por último, 100 em português, 100 em espanhol. Então, agora, com isso, você já consegue contar de 0 a 100. Porque, por exemplo, você quer falar o número 64. 64 no português, 64 em espanhol. Por exemplo, você quer falar o número 58. 58 no português, 58 em espanhol. Então, é essa mesma regrinha do português também vale para o espanhol, de 0 a 100. Vamos então só relembrar todas as dezenas. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Todas as 10 primeiras dezenas, certo? Agora, a gente vai escalonar do 100 para o 1000, certo? Vamos passar pelas dezenas do 100 até o 1000. Então, 100, 100, 200, 200, 200. Tá vendo? É a mesma métrica do português, de 200, 200. 300, 300, 300. 400, 400, 400. 500, 500, 500. Esse muda, porque não é... Porque, teoricamente, seria 500, se fosse seguir essa métrica. Mas aqui muda. 500, 500. 600, 600. Só tem um i no cientos, mas é a mesma coisa. 600. 700, 700. Então, sim, tem o 700, tem essezinho. Essezinho que a gente corta no 70, volta no 700. 800, 800, 800. 900, 900, 900. E 1000, 1000. Do mesmo jeito. Tranquilo. Gente, agora eu quero pedir uma atenção na parte escrita do espanhol. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo do número 124, certo? No português, o que a gente faz quando a gente vai pronunciar? 124, certo? A gente coloca o conectivo E a cada número que a gente fala. Por exemplo, se a gente fosse falar um número maior, 1124. 1124. 1124. Nessa parte 1100 vira como se fosse um número só. A gente não coloca nem vírgula no meio. No espanhol não é assim. No espanhol,
quando a gente vai falar 124, a gente fala 124. A gente corta esse zinho. Então não é 124, não é, é 124. A gente só fala de uma vez, também não tem vírgula. É 124. Então, se a gente fosse falar 1124, no espanhol ficaria 1124. Entenderam? Só pra diferenciar que no português a gente fica colocando 124. Entendeu? E não é assim. No espanhol é 124. Certo? Agora, gente, você sabendo até 1000, você conta até. Você sabendo de 0 a 1000, você conta até 1 milhão. Certo? Porque aí é só você ir contando desse jeito. Então, 1000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. É só você ir fazendo a mesma contagem de números que estava fazendo antes e colocar o 1000 na frente. Ou seja, 800 mil vai ser 800 mil. Entendeu? Então, até aí a gente chega no 1 milhão. Agora, eu vou ensinar pra vocês até 1 trilhão, tá? Do espanhol. Não, mentira. A gente vai até o 1 quadrilhão no português. Porque tem um leve pega quando a gente fala desses números muito grandes. Assim, eu acredito, espero do fundo do meu coração, que você não precise saber falar um número que seja mais que 1 quadrilhão em espanhol. Porque assim, nem em português eu uso 1 quadrilhão. Mas, já que a gente tá querendo embaldar a coisa, vamos aprender, certo? Em português, 1 milhão. Milhão. Em espanhol, 1 millón. 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 É a mesma coisa. Milhão, milhão. Certo? E aí vai daí pra frente. 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões. O plural é milhões. Certo? Agora a gente chega no bilhão. O que a gente vai pensar? Se milhão é milhão, bilhão é bilhão, certo? Errado. Não sei por que cargas d'água. 1 milhão em espanhol é 1000 milhões. 1000 milhões. Então, 1 bilhão do português é 1000 milhões em espanhol. Então, 1000 milhões, aí se a gente quer falar 2 bilhões, 2000 milhões, 3000 milhões, 4000 milhões, e aí a gente tá contando. 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, 4 bilhões, enfim. Não sei por que é assim, mas é assim. Aí, o que a gente pensa? Trilhão. Chegamos no trilhão. Trilhão em português, trilhão em espanhol. Errado de novo. Por quê? Trilhão do português é bilhão em espanhol. Sim, trilhão do português é bilhão em espanhol. Eu não sei por que é assim. Eu só sei que é. Enfim, é esquisito. Eu acho super esquisito. Eu mesma custo acostumar quando alguém me fala 1 bilhão em espanhol. Eu fico tentada a pensar que é 1 bilhão, mas não, na verdade é 1 trilhão. Então, trilhão em português é 1 bilhão, certo? E por último, 1 quadrilhão no português são 1000 trilhões. 1000 trilhões. Então você quer falar 4 quadrilhões? 4000 trilhões. 4 quadrilhões. Pois é, eu também não sei por que é assim. Inclusive, eu acho muito engraçado. Eu realmente não tenho a mínima ideia do porquê que é assim. Mas a gente tem essa variação. Agora eu vou dar um exemplo do número grande, gente. Pra gente testar aquela regra de pronúncia, certo? Por exemplo, um número. 1.526.000. 1.526.000, certo? No espanhol, 1.526.000. 1.526.000. Quando a gente vai escrever ele por extenso. Igual no português, a gente escreve por extenso. 1.526.000. Então, 1.526.000. É isso, galera.
essa foi a nossa incrível aula de numerais. Eu me diverti muito, porque honestamente eu própria não lembrava como que falava 1 bilhão. Não, eu sabia que, na verdade, eu sabia que bilhão em espanhol era 1.000 milhões, mas eu não sabia que trilhão era bilhão. Eu não sabia. Eu fui descobrir quando eu fui fazer a pesquisa para fazer o roteiro dessa aula, eu descobri isso. E eu achei incrível, eu achei muito engraçado. Espero que vocês tenham achado tão engraçado quanto eu. E, gente, muito obrigada por terem sido essa companhia mais uma vez nessa aula. Espero vocês na próxima, certo? E eu tô muito, muito, muito animada, gente. E, por favor, apoiem o nosso projeto, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo com seus amigos que têm interesse em falar espanhol ou até com quem não tem. Vai que vem esse rostinho bonito e tem vontade de dar uma chance. Não sei. Mas, gente, muito obrigada por estarem comigo. Adiós e até a próxima aula.